Olá, bom dia, gente. Estamos entrando aqui agora. Hoje nós vamos fazer uma live especial, uma live para falar sobre verdades. Hoje nós vamos trazer aqui muitas verdades sobre a soroterapia. O objetivo da gente estar aqui hoje é para falarmos sobre o posicionamento da Quantum Life com relação à reportagem que saiu ontem no Fantástico. Ontem, dia 7 de abril, saiu uma reportagem no Fantástico sobre soroterapia. Então, hoje nós vamos falar aqui verdades e o posicionamento da Quantum Life. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem aqui? Vocês puderem me avisar se está todo mundo conseguindo ouvir bem? Antes da gente começar, quero também pedir, principalmente para você que é nosso paciente, que está aqui com a gente ao vivo, para compartilhar, clica nessa setinha, nesse aviãozinho, compartilha essa live, aproveita esse momento porque nós vamos esclarecer muitas dúvidas aqui sobre soroterapia, vamos falar verdades, como eu disse, e é um excelente momento para você compartilhar com amigos, com familiares que às vezes têm dúvidas sobre soroterapia. Então, vai ser um conteúdo muito valioso, tudo que nós vamos conversar aqui hoje nessa live. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, o nosso compromisso na Quantum Life é com a verdade, com a ciência, muito diferente do que acontece nas redes de televisão. Fantástico, o compromisso deles é com o sensacionalismo, né? Não é com a verdade. Nós aqui na Quantum somos comprometidos com a verdade e com a ciência. Então, hoje nós vamos falar sobre soroterapia nesses aspectos. O primeiro aspecto que a gente vai falar, que nós vamos conversar aqui, é o aspecto da segurança. Fiz uma pauta, tá, pessoal? Anotei vários tópicos para eu conseguir lembrar de falar tudo aqui com vocês. Então, estou acompanhando aqui também a minha pauta. O primeiro aspecto que nós vamos discutir é a segurança, até porque quando a gente fala de saúde, esse é o aspecto primordial, a segurança nos tratamentos, nas terapêuticas. Então, para a gente entender se a soroterapia é segura ou não é segura, primeira coisa, vamos entender o que é soroterapia. Esse termo é um termo comum, é um termo leigo, que é utilizado pelas pessoas. Nós, profissionais de saúde, falamos terapia nutricional injetável. Mas a soroterapia está muito conhecida com esse termo, então a gente vai utilizar esse termo aqui para facilitar o entendimento de todos. Vamos então entender o que é soroterapia para a gente ver se realmente é seguro ou não esse tratamento, tá? Então vamos lá. Toda vez que alguém está recebendo qualquer tipo de aplicação endovenosa na veia, é uma soroterapia. Seja essa aplicação um soro puro para hidratar alguém, então uma pessoa que está desidratada, que foi lá num pronto-socorro, num pronto-atendimento e está recebendo um soro, ela está fazendo uma soroterapia. Uma pessoa que sentiu muita dor forte, tomou medicamento em casa, não melhorou. Essa pessoa que está aí tomando uma dipirona na veia ou algum outro analgésico, ela também está fazendo soroterapia. Um paciente oncológico que está recebendo a quimioterapia dele através da veia, está fazendo soroterapia. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês é que a soroterapia não é o que nós aplicamos, ela é o meio, ela é o caminho, ela é uma via de administração de substâncias, de medicamentos, de suplementos. Assim como existe a via oral, existe a via injetável, endovenosa, intramuscular. Então, isso é soroterapia. Uma vez que nós entendemos o que é soroterapia, a gente vai saber que a soroterapia, ela é segura. Então, o que a gente precisa destacar aqui nesse aspecto para reforçar, garantir a segurança são as medidas de higiene, os cuidados de higiene também com a técnica de punção venosa, ou seja, o profissional que vai pegar a veia do paciente, ele precisa utilizar uma técnica correta, ter medidas de higiene, ser utilizado equipamentos adequados para isso, e isso vai garantir uma segurança maior do procedimento,
tá? E por isso, gente, falando nesse sentido de segurança, é tão importante que realmente aconteçam as fiscalizações de órgãos competentes, como a Vigilância Sanitária, o CRM, para garantir que as clínicas, os serviços de saúde estejam dentro das normas, das condições de segurança, para os pacientes serem atendidos da melhor forma. E o paciente, muitas vezes, ele não entende isso. Ele vai procurar a clínica mais barata. O que ele vai utilizar como parâmetro, muitas vezes? Ah, essa clínica que é mais barata, então eu vou nessa clínica que é mais barata. Então, é importante, sim, que tenha esses órgãos fiscalizando para garantir a segurança dos serviços prestados. Inclusive, a Quantum, ela tem com regularidade essas visitas. Inclusive, muitas vezes, nós solicitamos essas visitas para garantir que a gente esteja dentro das regras, para proporcionar o atendimento mais seguro e mais adequado aos nossos pacientes. Então, isso também vai garantir que as pessoas se sintam mais seguras fazendo os tratamentos. E eu não estou falando só de soroterapia, gente. Estou falando de qualquer tipo de tratamento, de clínicas de estética, de clínicas que vão fazer botox, de clínicas que vão fazer outros procedimentos, que vai colocar DIU. Tudo que envolve um atendimento ao paciente precisa estar dentro da segurança, né, das normas de segurança. E aí, depois desse entendimento do que é a soroterapia, a gente vai, então, falar sobre o que é aplicado, né? E aí entra o quesito do que nós trabalhamos na Quantum Life, que é a reposição de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de antioxidantes, que é a bola da vez, digamos assim, do que está sendo falado, como soro da beleza, como promessas milagrosas, né? A gente vai chegar nesse assunto também daqui a pouco. Mas o que é aplicado na soroterapia? E aí a gente tem, de novo, o quesito segurança. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora de uma situação que aconteceu envolvendo a minha mãe. A minha mãe, ela mora fora de São Paulo, e eu envio o tratamento para ela fazer de forma injetável lá na cidade dela com toda a segurança. Ela recebe o tratamento, aplica numa farmácia com toda a higiene, todas as medidas de segurança. Só que teve uma situação, ela foi convidada por uma conhecida, uma amiga dela, para ir numa clínica de soroterapia lá na cidade dela. E essa amiga presenteou minha mãe com um tratamento, com um soro lá. E aí depois a minha mãe veio mandar para mim o que foi aplicado lá nela. E eu realmente fiquei bem preocupada e bem assustada pela quantidade de substâncias de ativos que foram colocados em uma única aplicação. E aí eu destaco a questão da segurança. Uma das coisas que mostrou nessa reportagem do Fantástico foi uma aplicação de uma grande quantidade de ativos, de nutrientes, de substâncias que são sim benéficos para a saúde, só que eles foram aplicados todos de uma única vez, ou seja, em excesso para uma pessoa, e essa pessoa teve uma reação que não foi uma reação adequada do organismo. E aí a gente entra novamente no quesito segurança. E, infelizmente, isso acontece sim em algumas clínicas. E os pacientes, eles não têm também esse entendimento, né, do que vai ser aplicado ou não, se é melhor aplicar muito mais. Então, às vezes a pessoa fala, quanto mais coisa puder aplicar, aplica. Às vezes a gente escuta isso dos nossos pacientes, eu quero que coloque tudo aí para mim, aplica o máximo possível. Mas nós trabalhamos com seriedade, baseados na ciência, baseado na real necessidade clínica do paciente. Então, não é simplesmente pegar tudo que existe de substância, de ativo e colocar dentro do soro. Isso pode, sim, oferecer um risco para o paciente, para a saúde dele, por alguns motivos. Primeiro, interação entre as substâncias. Os próprios fabricantes de injetáveis, eles recomendam que algumas substâncias sejam aplicadas de forma isolada, que uma grande mistura de ativos e de substâncias podem provocar reação entre eles, precipitação. A gente tem que considerar o pH das substâncias que estão sendo aplicadas e misturadas. Então, exige sim muito conhecimento clínico, conhecimento técnico, para não colocar o paciente em risco, e sim beneficiar a saúde desse paciente.
né? Então, quanto mais o profissional, a clínica, trabalha com seriedade, tem esse conhecimento profundo das terapias nutricionais injetáveis, mais seguro é o tratamento para o paciente, mais benefícios ele vai ter. E é dessa forma que nós trabalhamos aqui na Quantum, tá? E, infelizmente, não é assim que acontece em todas as clínicas. E aí, por conta disso, a soroterapia, a terapia nutricional injetável, ela pode acabar sendo prejudicada, todos os benefícios que essa terapêutica pode levar para a saúde das pessoas, justamente por conta de clínicas que não trabalham da forma adequada, que não prezam pela segurança, que não prezam pela parte científica, né, da terapêutica, e aí isso pode colocar algum paciente aí com alguma reação indesejada. Então aqui nós estamos abordando nesse momento os aspectos de segurança da soroterapia. A ciência ela está a nosso favor nesse sentido, né? Então, seguindo as orientações do fabricante de injetável, trabalhando com segurança, com embasamento científico, a gente não coloca o paciente em risco, muito pelo contrário, é uma terapêutica muito segura. Na Quantum Life, nós já fizemos mais de 25 mil atendimentos de soroterapia. Por mês, nós atendemos por volta de 1.000 pacientes e não temos problemas, né? Os nossos pacientes são atendidos com toda segurança, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, justamente por esses aspectos que nós acabamos de falar aqui, tá? Outra coisa que eu quero destacar com relação à soroterapia e ainda falando sobre segurança também, soroterapia não é tudo igual. E justamente por isso que ela não é tudo igual. Porque eu posso ter tanto o extremo de uma clínica, de um profissional que vai misturar todas as substâncias que existem por falta de conhecimento, colocar tudo de uma única vez no soro. Às vezes vai até cobrar valores exorbitantes do paciente. Posso ter aquela clínica também que vai colocar só um magnésio no soro. E aí, como que o paciente vai saber? Se o paciente compara, essa clínica faz soro, aquela clínica também faz soro. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, eu vou na clínica mais barata. Não, soroterapia não é tudo igual. O que muda, eu reforço, a soroterapia ela é um meio, é como se fosse o transporte para dentro do nosso corpo das vitaminas, dos nutrientes. Agora, o que vai ser aplicado é que faz toda a diferença no quesito de segurança, no quesito de resultado, né, no quesito da personalização do tratamento para o paciente. Então, por isso, não é tudo igual e não dá para comparar por preço simplesmente ir lá e fazer na clínica mais barata, tá? Então, assim, a gente mais uma vez traz aqui o aspecto da segurança. E ainda reforçando esse tema de segurança, o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Durval, que também foi entrevistado, né, nessa reportagem do Fantástico, ele deu um dos exemplos de pessoas que teriam necessidade, que teriam indicação de fazer a terapia nutricional injetável. Por exemplo, um paciente com intestino curto. Tá? Esse é um exemplo clínico, assim como pacientes bariátricos que também têm dificuldade de absorção pela via oral de nutrientes, também tem essa necessidade real de repor de forma injetável. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que nos congressos de nutrologia nós temos diversos estandes de fornecedores de injetáveis. Então, se a gente tem ali fornecedores de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, nos congressos de nutrologia, isso mostra que a ciência está embasando esses tratamentos, que são tratamentos seguros, que são tratamentos permitidos, senão eles não estariam, esses fornecedores não poderiam estar nesses congressos, né? Então, sim, tem segurança, tem embasamento científico, agora depende de como isso é feito, de como isso é aplicado, tá? E uma coisa é o paciente ter necessidade de repor de forma injetável e outra coisa é ele ter a preferência de fazer isso, que são coisas diferentes, mas todas elas são permitidas. Muitas vezes eu não tenho intestino curto, eu não fiz bariátrica, mas eu prefiro repor de forma injetável as minhas vitaminas do que tomar cápsula todos os dias. Eu posso fazer isso?
Pode. Com certeza pode. Eu, Letícia, faço dessa forma. Eu não tenho cirurgia bariátrica, eu não tenho intestino curto, mas eu prefiro repor de forma injetável porque para mim é mais prático, mais eficiente. Eu prefiro porque se for para tomar todos os dias as cápsulas, eu esqueço de tomar. Eu acabo não tendo um resultado tão adequado quanto que eu gostaria. Então eu escolho fazer dessa forma para mim. Tá? E se eu não fosse uma profissional de saúde, que não tivesse o conhecimento para repor para mim mesma, eu ia com certeza procurar um profissional, uma clínica, com toda essa segurança para fazer o meu tratamento, com todo esse conhecimento, tá? Agora nós vamos entrar no segundo aspecto que nós vamos conversar aqui hoje. Lembra que estamos falando sobre verdades aqui? Então, a gente vai conversar agora sobre o aspecto de falsas promessas, né? O tema, inclusive, da reportagem do Fantástico é que está tratando a soroterapia como milagrosa. E a Quantum Life, em nenhum momento da nossa história, nós nunca lidamos com nenhum dos nossos tratamentos como um tratamento milagroso. Nem a soroterapia, nem a ozonioterapia, que também já foi pauta do Fantástico em outras reportagens, nesse mesmo aspecto sensacionalista, tá? Então, a ozonioterapia já foi a bola da vez em outras reportagens do Fantástico. Agora, a bola da vez é a soroterapia. E aqui na Quantum, nós nunca garantimos resultado, nunca garantimos cura, não fazemos falsas promessas. O que é isso? Falsa promessa é eu falar para o paciente, faz um soro agora que você já vai sair daqui mudado, você já vai sair daqui diferente, você já vai sair daqui outro, você vai sair daqui voando, como se fosse Red Bull, né? Faz o soro que te dá asas. Não, nós não trabalhamos dessa forma. Inclusive, às vezes, na consulta, o paciente pergunta, doutora, em quanto tempo eu vou perceber melhora? E às vezes a gente fala, pode ser que você perceba uma melhora depois da sua segunda aplicação, depois da sua terceira aplicação. Alguns pacientes nossos relatam muita melhora depois de uma aplicação, só que isso, paciente, depende do seu organismo, da sua metabolização do tratamento, da sua absorção, da sua bioquímica, ou seja, das respostas do seu organismo, e não apenas do tratamento, né? Então, nós sempre deixamos claro quais são os benefícios esperados. É muito diferente, gente, benefício esperado de terapia milagrosa. O paciente que está buscando o tratamento porque ele quer ajuda para emagrecer, porque ele quer melhorar a disposição, melhorar a qualidade do sono, porque ele quer diminuir a ansiedade dele. Nós não prometemos milagre. O que acontece é o seguinte, se você, paciente, tem ansiedade, tem insônia, está cansado, busca um tratamento, busca um profissional, busca um médico, busca um nutricionista, que vai prescrever para você um tratamento de suplementos. O que seriam esses suplementos? Vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, fitoterápicos. Se esse profissional prescreve para você manipulado via oral, ele está te explicando e ele fala assim, olha, faça essa manipulação, tome essa manipulação dessa forma, ele não está te prometendo que aquele suplemento é milagroso para ansiedade ou para depressão. Ele está dizendo que pelo conhecimento que ele tem, ele está te propondo a melhor alternativa de tratamento, baseado no que está sendo suplementado, ou seja, nos ativos, na substância, nos estímulos que ele vai proporcionar no seu organismo para ajudar, para beneficiar a qualidade do sono, a ansiedade, o cansaço, a fadiga. A soroterapia é a mesma coisa, ela é um meio. A grande diferença da soroterapia, quando eu falo paciente que suplementa via oral e vai mudar a forma de suplementação para injetável, para endovenoso, para intramuscular, que é a tão falada agora soroterapia, o que ele está buscando? Ele está buscando praticidade no dia a dia. Por quê? Por que muitas vezes um médico que passou para um paciente um tratamento via oral, depois ele vai mudar esse tratamento para injetável? Porque o paciente esquece de tomar. Eu tenho que contar com a possibilidade de que o meu paciente vai tomar todos os dias os medicamentos que eu passei, no horário que eu passei. Então, eu dependo, a resposta do tratamento que eu estou prescrevendo para o meu paciente, depende do meu paciente aderir de forma correta. Quando a gente faz injetável, eu não dependo do meu paciente aderir às tomadas de forma adequada. E as pessoas se esquecem de tomar, elas se cansam de tomar.
e elas querem muitas vezes eficiência, praticidade, aí o paciente escolhe dessa forma. Outras vezes, o paciente está investindo em suplementos manipulados, que não é algo barato. Ele já está tomando há 60 dias, há 3 meses, não está tendo resultado. Então, ele fala, eu quero encontrar algo que vai me dar resultado. E a gente não está garantindo o resultado. A gente explica que as chances dele ter uma resposta maior e mais rápida pela terapia injetável, garantir mais biodisponibilidade dos nutrientes, favorecer a absorção desses nutrientes pelo organismo, de forma muito superior quando a gente compara ao suplemento oral, é isso que acontece. Inclusive, nós temos os nossos pacientes, gente, na Quantum, não estou dizendo que eles só fazem tratamento injetável, não. Nós temos, sim, a suplementação, muitas vezes, para complementar. Às vezes o paciente usa um gel transdérmico, às vezes ele toma um ômega 3, às vezes ele vai suplementar um probiótico, às vezes ele vai tomar uma glutamina, uma creatina. Não existe tudo injetável também, né? Mas, na grande maioria das vezes, eu consigo otimizar muito a resposta terapêutica, a evolução do meu paciente em diversos aspectos de emagrecimento, aspectos de qualidade do sono, aspectos emocionais, aspectos de cansaço, através sim da reposição injetável. E a gente não está aqui falando de terapia milagrosa, não estamos garantindo cura e resultado de ninguém, apenas esclarecendo quais são os benefícios esperados. E o paciente decide se é essa terapêutica que ele quer fazer, ou se ele quer fazer outro tipo de terapêutica, se ele quer continuar suplementando via oral. Então, isso é completamente diferente de falsas promessas. Existem, sim, clínicas que fazem falsas promessas, que fazem a divulgação dos tratamentos dessa forma. Sim, infelizmente existe. Isso, mais uma vez, compromete a qualidade da terapêutica, né? A imagem que essa terapia tem perante as pessoas por conta de falsas promessas que ficam falando, né? Quando a pessoa, aquilo que eu já estava explicando aqui um pouco antes, né? Quando o paciente, ele quer ter os benefícios da terapia injetável, pela questão de praticidade, eu esqueço de tomar as minhas fórmulas, eu não consigo tomar tantas cápsulas por dia, eu prefiro fazer injetável. Ele pode, desde que ele tenha um acompanhamento de um profissional, de uma clínica, que vai entregar para esse paciente um tratamento sério, baseado em ciência, e não simplesmente, vamos colocar tudo que tem de injetável disponível aqui no soro, e é isso daí, tratar todo mundo da mesma forma. Inclusive, na Quantum, muitos dos nossos pacientes, eles fazem a aplicação uma vez por mês. Alguns fazem quinzenalmente, alguns às vezes por um período fazem semanalmente, mas eu diria que a maior parte dos nossos pacientes, eles mantêm uma regularidade de aplicação mensal. E aí, tem muito paciente que tem essa dúvida que eu vou falar aqui para vocês agora, que é até uma dúvida engraçada e interessante. Mas, doutora, se eu fosse tomar um multivitamínico, um suplemento, um polivitamínico, eu ia tomar todos os dias e ali tem todas as vitaminas. Eu vou fazer como agora? É uma vez no mês e coloca todas as vitaminas de uma vez? O paciente acha que é igual copia e cola. Eu pego exatamente o que ele toma, copio, colo, coloco dentro do soro. Não é assim. O paciente, ele não toma todas as vezes que vai no tratamento a mesma aplicação, as mesmas substâncias. Se isso acontece, pode sim ter uma chance de acontecer um excesso de nutrientes, de alguns minerais, e aí ter uma reação não adequada para a saúde desse paciente. Então, o tratamento ele é sempre personalizado. Por quê? A lógica da reposição injetável é completamente diferente da lógica da reposição via oral. Via oral, primeiro que eu não absorvo tudo do que eu suplemento. Então, vamos lá, eu tomei hoje uma cápsula. Se o meu trato digestivo, estômago, intestino está excelente, sem nenhuma desbiose, sem nenhuma inflamação, sem nenhuma alteração de enzimas digestivas de absorção, eu vou absorver uns 50% a 60% do meu suplemento oral. Se eu tenho qualquer desajuste, às vezes eu vou absorver 30%, 25%. E eu não posso colocar uma grande quantidade de dosagem para tomar todos os dias, porque senão isso pode sobrecarregar o fígado, mesmo sendo uma vitamina, mesmo sendo um fitoterápico, um nutriente natural.
Por quê? Porque quando eu tomo via oral, eu tenho 2 metabolizações no fígado. Ou seja, a substância ela passa pelo meu trato digestivo, passa pelo fígado, é metabolizado, vai para a circulação, para a corrente sanguínea e de novo depois passa pelo fígado na segunda metabolização. Quando a gente suplementa de forma injetável, eu só tenho a segunda passagem no fígado, porque ele já caiu direto na circulação e na corrente sanguínea. Então, eu tenho que usar dosagens pequenas todos os dias, vários dias. Quando a gente faz de forma injetável, inclusive é o que os estudos mostram, eu consigo manter um nutriente de forma equilibrada no meu organismo se eu não estiver perdendo esse nutriente, por exemplo. Ferro, a mulher está com deficiência de ferro e essa mulher ela tem excesso de sangramento, ela tem mioma. Eu posso repor esse ferro de forma injetável, até porque é a única forma de melhorar os níveis de ferro nesse caso, de via oral nunca vai melhorar. Mas eu reponho e se a paciente continua tendo sangramento, ela continua tendo perda. Então, eu também preciso resolver a questão do sangramento, porque senão, mesmo repondo, ela vai perdendo. Mas o que eu tô querendo falar aqui é de um caso que eu não tenho perda. Então, eu repus um zinco, repus um magnésio, repus uma vitamina C, repus uma vitamina D, eu consigo manter níveis equilibrados, adequados no organismo do meu paciente por um período de aproximadamente 3 meses, alguns até 4 meses. Então, eu não preciso, toda vez que o paciente vai lá, aplicar as mesmas vitaminas, as mesmas substâncias. A lógica, ela é completamente diferente também, tá? E aí, gente, o terceiro e último aspecto do que nós vamos trabalhar aqui hoje, nessa live que estamos falando sobre verdades, que é o nosso compromisso na Quantum com a verdade, com a ciência e com a saúde realmente dos nossos pacientes. O terceiro e último aspecto que nós vamos conversar aqui hoje é sobre mercado da saúde, indústria farmacêutica e tudo que envolve dinheiro. Então, quando a gente escuta uma informação, quando a gente escuta uma reportagem, é sempre importante a gente questionar. Questiona, gente, o que você escuta. Não acredite em todas as informações, não acredite em tudo que você vê de sensacionalismo aí pela TV, pelas redes sociais. Questione, porque sempre tem uma informação que você não está sabendo. Olha só o que eu vou te contar aqui agora. No dia 20 de março do mês passado, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma postagem nas redes sociais dele falando sobre o soro da beleza, falando sobre riscos de soroterapia, falando de uma forma geral o mesmo contexto que nós tivemos na reportagem do Fantástico ontem, isso no dia 20 de março do mês passado. Nesse mesmo dia, 20 de março, de 2024, saiu na UOL uma reportagem na página da UOL, uma reportagem falando sobre os milhões que a indústria da saúde paga aos médicos em viagens e presentes. Foram 198 milhões em pagamentos e benefícios concedidos pela indústria farmacêutica para médicos em viagens, congressos, palestras, jantares, presentes, abrindo, sim, uma via de conflitos de interesse entre 2017 e 2023, 198 milhões em pagamentos. O título da reportagem, eu estou até com ele aberto aqui, vou ler para vocês exatamente como está, ó. Viagens e presentes, como a indústria farmacêutica mima o seu médico. Então, como eu disse, nós trazemos verdades aqui. Então, muitas vezes tem algo por trás, tem alguém por trás dessas informações, dessas reportagens sensacionalistas. Quem se prejudica se o paciente tem mais saúde? Quem se prejudica se o paciente melhora? Quem se prejudica se o paciente, por algum motivo, toma menos remédios, adoece menos, tem menos problemas de saúde? Quem se prejudica? Então, sempre faça um questionamento de tudo que você escuta, de tudo que você ouve, que você vê na televisão, nas redes sociais, porque nem sempre tudo é verdadeiro, nem sempre tudo é o que parece. Muitas coisas que foram mostradas ontem, sim, são importantes. É importante a questão da segurança. Muitas vezes, como foi mostrado, né, clínicas que não têm
condições adequadas de armazenamento das substâncias, do soro, que fazem falsas promessas, promessas milagrosas, pessoas fazendo soro no meio da rua, entrando no carro. Sim, eles mostram situações extremas e tá correto, porque isso não deve acontecer. Essas situações que colocam o paciente em risco, elas não devem acontecer. Mas, em contrapartida, tem muitas clínicas, tem muitos profissionais, eu tenho muitos colegas de profissão, muitas clínicas que trabalham com seriedade, que trabalham baseadas na ciência. E esses pacientes, essas pessoas que se beneficiam desses tratamentos, elas não podem ser prejudicadas por algo que não é verdadeiro. Então, gente, eu quero muito agradecer quem esteve aqui com a gente nessa live, quem compartilhou. Se você ainda não compartilhou, clica nessa setinha, manda para os seus familiares, manda para os seus amigos. Se você é nosso paciente aqui na Quantum, faça o mesmo, para que mais pessoas saibam da verdade. Muito obrigada, gente.